E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. Hoje a gente vai falar sobre Sócrates, mais especificamente sobre o método socrático, o qual, a gente pode chamar também de dialética socrática, como está aí na tela de vocês, beleza? A gente vai começar vendo, o que é essa tal dialética, claro, de acordo com o pensamento de Sócrates. Falo isso porque você vai encontrar dialética aí no pensamento de uma penca de filósofos. Mas para Sócrates, dialética é a arte do diálogo. E assim, não tem como falar de Sócrates sem a gente falar em diálogo. Afinal, se você conhece o mínimo aí sobre ele, você já deve ter escutado que nas obras de Platão, Sócrates é o principal personagem. Ele sempre está lá conversando com alguma pessoa sobre algum tema. E justamente esse diálogo, essa conversa que o Sócrates tem com as outras pessoas, pode ser vista como um método, como eu coloco aí embaixo, um instrumento para se chegar à verdade. Então, assim, não é um diálogo pelo diálogo, não é uma conversa pela conversa. É uma conversa metódica e justamente esse método tem duas fases, as quais a gente também vai ver aqui nessa aula. Antes de a gente ir direto para a primeira, eu trouxe um fato aqui que é bem interessante você saber, porque meio que justifica esse hábito que o Sócrates tem de conversar com as pessoas, de dialogar. Bora ver aqui. Conta-se aí na história, que após Sócrates ouvir de Querofonte que o oráculo do Templo de Delfos o teria revelado que justamente o Sócrates era o homem mais sábio, Sócrates, inculcado com essa ideia, passou a conversar com diversas pessoas, meio que na tentativa, de entender por que o oráculo tinha essa ideia sobre ele, e também, por outro lado, meio que tentando contestar essa ideia, porque para ele meio que não fazia muito sentido essa ideia dele ser o homem mais sábio lá, dentre todos os homens. Então, como eu disse a vocês, meio que isso justifica esse hábito dele estar sempre conversando com as pessoas, fazendo questionamento com as pessoas, meio que na tentativa, de identificar o porquê que as outras pessoas são menos sábias que ele. Fechado esse ponto, vamos então ver aí esse método socrático, o qual se baseia no diálogo, como eu disse a vocês. O primeiro ponto, ou a primeira fase desse método, é chamada de ironia. Ironia é justamente o que você está pensando, viu? Como diz aí, no Oxford Languages, ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Sócrates fazia isso com as pessoas que ele estava conversando. Ele definia um tema, chegava lá no indivíduo e fazia alguns questionamentos para ele, dando a entender que ele não sabia de nada, que ele era completamente ignorante sobre aquele tema. Esse indivíduo, por sua vez, chegava lá e dava opinião, começava a expor suas ideias a respeito daquele tema. E o Sócrates ia lá embalando a conversa. Ele ia estimulando o indivíduo, meio que até enfatizando a sabedoria do indivíduo, dando a entender que ele estava dando todo o interesse lá ao que o indivíduo dizia e que ele estava aprendendo muito com aquilo. E aí ele ia estimulando a conversa, pegando todas as respostas do indivíduo e formulando uma nova pergunta. E aí, nesse movimento, ele pergunta, o indivíduo responde, ele pega o que o indivíduo respondeu e formula uma nova pergunta. Esse indivíduo vai, então, expondo seus preconceitos, suas ideias, suas opiniões a respeito daquele tema que o Sócrates levantou. Pergunta vai, pergunta vem. Chega um momento que o indivíduo percebe que ele julgava saber muito daquele tema, mas que, na verdade, tudo que ele julgava saber era mera opinião, era preconceito, era um conhecimento infundado. E aí, então, Sócrates passa para a segunda fase do seu método, que é justamente a fase da maiêutica. E maiêutica, essa palavra estranha aí, numa tradução livre, a gente pode entender como a arte da parteira, a arte de fazer um parto, ou então, de maneira mais simples, dar à luz. Mas como assim, A gente está falando aqui de diálogo, de conversa, e de repente a gente entra num parto. Vocês vão entender. Conta-se que a mãe de Sócrates era parteira. E aí o Sócrates usava a analogia de que ele também era um parteiro, mas um parteiro de ideias. Ele fazia com que as pessoas dessem à luz a verdade, ao conhecimento realmente fundamentado, entendeu? Como eu coloquei aí para vocês, em virtude dos estímulos dados por Sócrates, através de vários questionamentos estratégicos, não eram questionamentos aleatórios, fazia todo um sentido para Sócrates os questionamentos que ele fazia, o indivíduo conseguiria, então, parir a verdade. Verdade essa que, importante, já estava dentro dele. Na concepção de Sócrates, a verdade já está dentro do indivíduo. Isso é uma história longa que eu vou trazer aqui para vocês em outra aula. Mas basicamente seria isso. Sócrates acreditava que a partir desse processo, de questionamentos, ele poderia extrair essa verdade do indivíduo, que na verdade já estava lá dentro dele. O indivíduo não aprendeu nada, ele só tirou de dentro dele o que já estava lá. Aí eu coloquei até aí a analogia,
o bebê que o Sócrates tira do indivíduo, na verdade, é a verdade. Na verdade, a verdade ficou redundante aí, né? Mas você entendeu, é basicamente isso. Para a gente fechar esse tema de hoje, ó, vamos concluir aqui, reunindo todas as ideias que a gente tratou, e expor de maneira geral o objetivo desse método socrático. Na primeira parte, na parte da ironia, o objetivo é basicamente fazer com que o indivíduo exponha seus preconceitos, suas ilusões, seus conhecimentos infundados, suas opiniões sobre aquele tema que ele levantou, e aí nesse percurso o indivíduo vai chegar a reconhecer a sua ignorância. Vai cair naquele momento bad de dizer, poxa, eu julgava saber tanto e agora eu estou vendo que eu não sei de nada. O que foi que você fez, Sócrates? E aí o Sócrates diz, né? Não, calma, vamos fazer o parto agora. É aí onde ele vai extrair as verdades, né? As ideias verdadeiras, o conhecimento verdadeiro que já estava lá dentro do indivíduo. E nenhuma parte do processo dói, viu? Não tem nenhuma dilatação. Só mais um ponto para fechar aqui com vocês, né? O objetivo geral da dialética eu já expus, né? Que é justamente chegar à verdade, chegar a um conhecimento verdadeiro, trazer esse conhecimento verdadeiro dentro do indivíduo. Mas só um ponto, né? Sempre que vocês pesquisarem sobre dialética, vocês vão encontrar essa relação aí entre tese, antítese e síntese. E onde é que isso vai se encaixar na dialética socrática? Tese é a ideia inicial que o interlocutor do Sócrates expõe sobre aquele tema. Antítese vai ser justamente as novas perguntas que o Sócrates faz com base naquilo que o indivíduo respondeu. A síntese vai ser justamente a resposta posterior, ou então, né, o conhecimento último, ao qual se chegou como resultado desse diálogo como um todo, beleza? Então é isso, gente. Esse é o método socrático. Com esse ponto, eu encerro aqui a exposição de hoje. E aí você sabe, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Com certeza vou ter o maior prazer de responder a vocês. Lembra dos recadinhos aí também embaixo? Se inscreve no canal, né? Porque tem sempre conteúdo novo. São 4 aulas por semana que eu trago aqui para vocês. Então, para vocês não perderem nada, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações, porque vocês vão receber tudo em primeira mão, beleza? Se você está gostando das aulas, quer que eu traga mais conteúdo para vocês, deixa também o like no vídeo, porque isso é importante para o canal, beleza? Compartilha essa aula aí com seus amiguinhos que estão preguiçosos, que não estão estudando, que precisam se ligar nesse tema. Manda para ele, deixa lá o recadinho, estuda miserável. E é isso. Eu encerro por aqui. A gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Bons estudos aí para vocês.